Português para Todos com o professor Luiz Belo. Salve, salve galerinha! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula no canal Português para Todos com o professor Luiz Belo. Beleza? Então, hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante. Estudaremos os termos conhecidos como essenciais de uma oração. Exatamente, eu estou falando de sujeito e predicado. Mas antes de nós iniciarmos esta aula, eu já quero te pedir para você curtir este vídeo, comentar e, se possível, compartilhar com outras pessoas. Tá ok? E claro, se você ainda não se inscreveu, não deixe essa oportunidade passar. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de tudo que nós postarmos aqui no nosso canal. Afinal de contas, são conteúdos essenciais, tanto para quem está no colégio, realizando atividades, fazendo suas provas, como também para quem está estudando para concurso, vestibulares, Enem, institutos federais, enfim, mais uma vez repito, são conteúdos importantíssimos, tá ok? Então, inscreva-se, ative o sininho e você receberá a notificação de tudo que postarmos aqui. Mas sem mais conversa, sem mais enrolação, vamos para o assunto. Os termos essenciais da oração são conhecidos como sujeito e predicado. São chamados assim dessa forma de essenciais porque são as partes fundamentais que constituem ou que formam uma oração. Embora em algumas orações nós não tenhamos a presença do sujeito. Contudo, mais uma vez repito, são assim chamados porque são essenciais na formação de uma oração. No primeiro momento, nós já vamos observar, nós já vamos compreender o que é o sujeito de uma oração. Para compreendermos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é definir esse termo. Portanto, sujeito é o termo da oração que indica de quem ou do que se fala. Preste atenção. Sujeito não é apenas o termo responsável pela ação expressa pelo verbo, tendo em vista que nem todos os verbos expressam uma ideia de ação. Para simplificar esta definição, nós dizemos que sujeito é o termo da oração que indica de quem ou do que se fala. Ora, e o que devo fazer para identificar o sujeito de uma oração? A maneira mais simples para fazer isso é eu perguntando ao verbo. O verbo, quem ou que? Deu para entender? Porque o verbo não vai mentir para nós. Diferentemente de muitos dos nossos coleguinhas, os verbos não mentem. Eu vou perguntar para ele quem ou o que e ele vai me dar a resposta. Ele vai me dizer quem é o sujeito da oração. Vejamos os exemplos a seguir. Eu quero ser feliz. Vou identificar o verbo da oração. Qual é o verbo da oração? O verbo querer, conjugado na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Eu quero ser feliz. O verbo quero. Então eu vou perguntar, o verbo, quem quer ser feliz? A resposta que ele vai me dar, eu. Eu quero ser feliz. Portanto, eu é o sujeito desta oração. O segundo exemplo é, o avião decolou. Observemos que quem eu vou empregar para pessoas. Já o que eu vou empregar para coisas, objetos e assim sucessivamente. Então, o que decolou? O verbo
decolou, por sua vez, vai me responder. O que decolou foi o avião. Portanto, nesta segunda oração, o verbo é o avião. Uma outra coisa interessante com relação ao sujeito que nós precisamos destacar é a posição dele numa oração. Exatamente. O sujeito da oração, ele pode aparecer em 3 posições. Na ordem direta, ele vem no início da oração, antes do predicado. Repetindo, na ordem direta, quando eu falo de ordem direta, é aquela ordem que se apresenta sujeito, mais verbo, mais complemento. Na ordem direta, o sujeito ele é empregado antes do predicado. Exemplo, eu amo minha família. Eu é o sujeito da oração. Amo minha família é o predicado. Beleza? Além da ordem direta, nós temos a ordem inversa. Na ordem direta, lembre-se disso, sujeito antes do predicado. Na ordem inversa, o sujeito ele pode vir depois do predicado ou no meio do predicado. Repetindo, na ordem inversa, o sujeito pode vir depois do predicado ou no meio do predicado. Quando é que eu tenho a ordem inversa? Quando na oração não vem os termos nesta sequência, sujeito mais verbo mais complemento. Tá ok? Mudei a posição, ordem inversa. E neste sentido, nós teremos sujeito depois do predicado ou no meio do predicado. Vejamos os exemplos que confirmam isso. Foram aprovados os alunos. Quem foi aprovado? Os alunos foram aprovados. Percebe? Então, o sujeito está no final da oração, mas não deixa de ser sujeito. A ordem não vai mudar a sua função sintática. Beleza? E o outro exemplo é: apavorados, os passageiros desceram do avião. Apavorados, os passageiros desceram do avião. Tá ok? Beleza? Além do sujeito, que é o primeiro termo essencial da oração, como já falamos, embora em algumas orações ele não apareça, nós temos o predicado. E o que é um predicado? O predicado, simplesmente, é o termo que indica o que acontece com o sujeito. Tudo que acontecer com o sujeito, tudo que acontecer ao sujeito, é expresso pelo predicado. Inclusive, este predicado estabelece uma relação de concordância. Não entendi. É simples. Sujeito e predicado. No predicado, nós teremos o verbo. O verbo, por sua vez, vai concordar com o sujeito da oração. Repetindo, o verbo, por sua vez, vai concordar com o sujeito da oração. E o predicado é formado obrigatoriamente por um verbo ou uma locução verbal. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que o verbo faz parte do predicado. Para que exista predicado, assim como para que exista uma oração, nós precisamos de um verbo ou de uma locução verbal. Olha os exemplos. A menina escorregou na escada. Qual é o sujeito da oração? A menina. Quando eu identifico o sujeito da oração, tudo que me resta, eu vou dizer que é predicado. O que aconteceu com a menina? Escorregou na escada. Então, escorregou na escada é o sujeito, ou melhor, perdão, é o predicado. É tudo aquilo que está falando
da menina ou sobre a menina. Perfeito? Você tirou 10 na prova. Você tirou 10 na prova. Sujeito da oração, você. Quem tirou 10 na prova? Você. Retirei o sujeito, identifiquei o sujeito, tudo que me resta agora é o predicado. Logo, o predicado desta oração é tirou 10 na prova. Compreendeu a relação entre sujeito e predicado? Sujeito é o termo sobre o qual se fala alguma coisa. Predicado é tudo aquilo que eu falo do sujeito. Para nós finalizarmos, vamos resumir? Sujeito é o termo da oração que informa de quem ou do que se fala. A vida é passageira. O que é passageira? A vida. Sujeito. Sujeito também é o termo com o qual o verbo concorda. O homem é mortal. É verbo ser conjugado na terceira pessoa do singular. Por que o verbo ser está na terceira pessoa do singular? Simples, porque o sujeito da oração também está na terceira pessoa do singular. O homem, se eu for substituir esse termo por um pronome pessoal do caso reto correspondente, seria ele. Ele é mortal. Compreendeu a lógica? Quanto ao predicado, ora, esse termo da oração, o que é que ele faz? O predicado é o termo da oração que, em primeiro lugar, apresenta um verbo ou locução verbal. Daí a razão de eu precisar conhecer o verbo, saber o que é um verbo. Porque obrigatoriamente eu tenho que saber que o predicado apresenta um verbo ou locução verbal. Olha os exemplos. Eu ganhei um ótimo carro. Ganhei é o verbo. Predicado, ganhei um ótimo livro, perdão. Eu ganhei um ótimo livro. Ganhei um ótimo livro é o predicado da oração. Ganhei é o verbo. Nós vamos viajar amanhã. O predicado desta oração é vamos viajar amanhã. Contudo, percebam que eu tenho não mais um verbo simples, mas eu tenho uma locução verbal, ou seja, duas palavrinhas que correspondem a um único verbo. Se eu quisesse substituir essas duas palavrinhas vamos viajar por um único verbo, qual seria? Viajaremos. Verbo auxiliar mais o verbo principal. Nós iríamos substituí-lo por um verbo correspondente, que seria viajaremos. Por isso que é uma locução verbal. Duas palavrinhas, mas aqui corresponde a apenas uma ideia, apenas uma palavra, um verbo. Além disso, o predicado também concorda, apresenta o verbo que concorda com o sujeito da oração. Repetindo, no predicado, o verbo deve concordar com o sujeito da oração. Os homens são mortais. Repetindo, os homens são mortais. O verbo são, verbo ser, conjugado na terceira pessoa do plural, do presente e do indicativo. São, porque este verbo aí é simples, porque ele vai concordar com o sujeito da oração. Os homens. Homens corresponde ao pronome pessoal do caso reto da terceira pessoa do plural, eles. Tá ok? Então, o predicado, nele, o verbo empregado deve concordar com o sujeito da oração. Tranquilo? Por fim, o predicado contém ou apresenta uma informação a respeito do sujeito, obrigatoriamente, senão deixa de ser predicado. O predicado
contém ou apresenta uma informação a respeito do sujeito. A humanidade precisa de Deus. Qual é o predicado? Precisa de Deus. Precisa de Deus é o que a humanidade precisa, é do que a humanidade precisa. Beleza? Dúvidas, perguntas, discordâncias, soluções? Façam seus comentários. Espero que a aula tenha sido proveitosa, que vocês tenham gostado. E claro, se de alguma forma te foi útil, então curta, comente, compartilhe com outras pessoas. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, como você já pôde perceber, as nossas aulas serão muito proveitosas, serão de grande relevância para você. Então já se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações de tudo que nós postarmos aqui. Muito obrigado, até a próxima, fui!